Olá novamente. Então, dando continuidade ao nosso estudo das equações diferenciais de segunda ordem, na aula passada, vamos relembrar rapidamente o que a gente viu. Na aula passada, nós vimos como determinar a solução da equação diferencial da forma y duas linhas, mais ay' mais by igual a zero, né? Então, a gente abordou inicialmente esse tipo de equação, que é a equação diferencial de segunda ordem linear homogênea, com coeficientes constantes, né? Em geral, nós temos aqui funções p de x e q de x, mas como a gente falou na aula passada, para que a gente possa ter um método, né, para resolver esse tipo de equação, tivemos que fazer essa primeira simplificação, assumir que os coeficientes da nossa EDO eram constantes, né? E com essa simplificação, chegamos à conclusão de que as soluções dessa equação são ainda exponenciais, da forma e elevado a lambda x, onde lambda é uma solução dessa equação, desse polinômio do segundo grau, chamado de equação característica. Então, as soluções de uma EDO de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes são exponenciais, né? A gente viu que isso estava relacionado com o fato de que e elevado a lambda x é uma autofunção do operador derivada, né? E que isso nos deu três casos a serem considerados, né? A gente tem o caso onde as raízes eram reais e distintas, temos o caso onde as raízes eram repetidas, e tivemos o caso onde as raízes eram complexas, né? Eram números complexos, né? E aí a gente percebeu, nesse caso e nesse outro, como as raízes eram distintas, a gente sempre ganhava duas soluções. Mas nesse caso aqui, no caso onde a gente tinha raízes repetidas, uma solução a gente conhecia, porque se lambda zero é uma raiz desse cara, como eu estou no caso com raízes repetidas, a outra também era lambda zero, não me dava nenhuma informação nova. Então a gente só tinha uma solução dessa forma. A outra solução foi proposta da seguinte maneira: se esse cara aqui é a primeira solução, então eu posso obter a segunda solução, foi isso que a gente falou, como sendo a primeira solução vezes a variável independente. Mas por que isso funciona, né? A gente viu que funcionou, que realmente gerou uma solução da equação diferencial, vimos que as duas funções assim obtidas formavam um conjunto fundamental de solução e, portanto, nesse segundo caso, a solução geral era algo do tipo C1 vezes e elevado a lambda 0x, mais C2x vezes e elevado a lambda 0x. A gente viu que isso funcionou. Mas por que isso funciona, né? Por que a segunda solução foi obtida a partir da primeira multiplicando exatamente por x, né? Por que isso era dessa forma? Então, a gente vai responder isso na aula de hoje com a técnica chamada de redução de ordem. Essa técnica, ou esse método, ele é aplicável não somente para EDOs com coeficientes constantes. Então, nessa aula, a gente vai retornar para o caso geral, onde a gente vai analisar equações diferenciais de segunda ordem lineares homogêneas. Agora a gente permite que o coeficiente seja uma função qualquer, contínua, né? Então a gente vai retornar a esse caso aqui, tá? E a ideia é o seguinte: a gente vai supor que eu conheço uma solução, como no caso das raízes repetidas, eu conheço uma solução, e a gente quer saber o seguinte: se eu conhecer uma solução, tem como eu encontrar uma segunda solução a partir dessa? A gente viu que quando esses coeficientes eram constantes, a segunda solução era só multiplicar por x, né? Multiplicava por x a primeira. Mas e no caso mais geral, onde os coeficientes não são constantes, são funções, né? Ou seja, são funções que não são constantes, melhor dizendo. Como é que a gente faz? Será que só multiplicar por x resolve? Vocês vão ver que não, né? Mas a abordagem é muito parecida. Em vez de multiplicar por x a segunda solução, a primeira solução para obter a segunda, nós vamos supor que eu posso obter a segunda solução multiplicando por uma função de x, né? E aí a gente vai ver que o caso das raízes repetidas é um caso particular desse, onde a função u de x é a função de identidade, é o próprio x. Tá certo? Então, essa é a nossa, digamos assim, nossa tarefa dessa aula, tá? Então, está aqui listados alguns objetivos dessa aula. Compreender o método da redução de ordem, né, que permite converter, como vocês vão ver, uma equação de segunda ordem numa equação de primeira, né? E aí, para equações diferenciais de primeira ordem, a gente já tem mais técnicas. A gente vai deduzir e interpretar a identidade de Abel mais à frente, se der tempo ainda nessa aula. Vou mostrar para vocês que o Wronskiano,
né? A gente viu que na aula passada, ou nas aulas passadas, nós definimos o Wronskiano como sendo determinante desse conjunto de funções escritos dessa maneira, né? Aqui é a primeira derivada, aqui é a primeira derivada da segunda função. Então vocês vão ver, se der tempo ainda na aula de hoje, que essa função, porque o Wronskiano é uma função, né? Uma vez que você calcula essas derivadas e faz esse produto para determinar o determinante, o resultado é uma função de x. Então vocês vão ver que essa função de x do Wronskiano, ele também satisfaz uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? E aí, a partir dessa, resolvendo essa equação diferencial de primeira ordem que envolve o Wronskiano, a gente vai ganhar uma identidade chamada identidade de Abel, que vai nos permitir tirar algumas informações importantes acerca das estruturas das soluções. Tá? Então, mais à frente, a gente, depois que tiver obtido essa identidade de Abel, a gente vai, como eu falei, analisar de forma qualitativa essa identidade e ver que coisas a gente pode, né, que proposições a gente pode tirar a partir dessa identidade. Tá? E se der tempo, vamos relacionar os métodos constitutivos com a estrutura teórica que a gente já viu. Tá certo? Vocês vão ver que essa fórmula de Abel ela é a base para o funcionamento do próximo método que a gente vai ver para as EDOs não homogêneas, que é o método da variação de parâmetro. Então, se der tempo, eu ainda abordo na aula de hoje essa identidade de Abel. Pois bem, então vamos começar aqui com a redução de ordem. Tá? Vamos começar com a redução de ordem. Então, como eu falei, a ideia por trás da redução de ordem, como o próprio nome está falando, é você passar de uma EDO de segunda ordem para uma de primeira ordem. Aqui a gente vai fazer, no caso, um EDO de segunda ordem, mas esse método ele é bem genérico, bem geral. Se a gente conhecer uma solução de uma equação de ordem superior, por exemplo, de terceira ordem, a gente pode utilizar essa informação para reduzir a ordem da equação diferencial. Muito no espírito do que a gente faz quando a gente está resolvendo uma equação algébrica. Por exemplo, se eu tenho um polinômio de grau 3, sei lá, algo do tipo a, x3 mais b, x2 mais cx mais d igual a zero, se eu conheço uma solução x0 dessa equação, eu posso determinar as outras soluções como? Posso reduzir a ordem desse polinômio. Se eu pegar esse polinômio e dividir por x menos x0, onde x0 é uma raiz, eu ganho um polinômio de grau menor, por exemplo, alfa x2 mais beta x mais gama. E aí, achando agora que nesse caso a gente tem a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula para determinar as raízes de uma equação de segundo grau. E aí, utilizando Bhaskara aqui, eu consigo as outras soluções, x1 e x2. E aí eu tenho todas as soluções, x0, x1 e x2. Tá? Então, o método não é igual, né? Mas a ideia é parecida. Conhecendo uma solução, a gente utiliza essa solução para reduzir a ordem da equação. E aí, chegar na equação de ordem inferior que a gente consiga resolver. Ok? Então, vamos novamente partir da nossa EDO de segunda ordem. Agora, vamos assumir que os coeficientes não necessariamente são constantes. Tá? Vamos voltar um pouco mais à generalidade. Então, vamos começar com essa equação. Y duas linhas, mais P de x, y' mais Q de x, y igual a zero. Ainda estamos considerando o caso homogêneo. Caso não homogêneo, a gente verá na próxima aula. Ok, então a ideia agora aqui vai ser o seguinte. Vamos supor que eu conheça uma solução. Então, de alguma maneira, eu consegui determinar a primeira solução. Isso quer dizer que se eu jogar esse cara nessa equação, ele vai satisfazer identicamente essa equação, né? Em alguns momentos eu não vou escrever p de x para ficar mais rápido para mim, tá certo? Mas essa função p e q são funções de x. Então, se eu substituir y na equação de cima, a gente tem que isso aqui tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser zero, tá? Por quê? Porque eu estou assumindo que y1 é solução da equação. Ok, de alguma maneira a gente conseguiu determinar essa y1. Como foi, por exemplo, no caso das raízes repetidas? Eu conhecia uma solução e apenas uma, né? Agora eu vou propor, né, o método da redução de ordem consiste em propor que a segunda solução pode ser obtida a partir da primeira solução através da multiplicação de uma outra função, o de x. Essa função o de x é desconhecida, porém eu vou manipular essa expressão juntamente com essa forma da solução para encontrar uma equação que o satisfaça. E aí, se eu conseguir resolver essa equação que o satisfaz, substituindo aqui, eu vou ter a segunda solução. Tá bom? Então, essa é a ideia por trás do método. E aí vocês vão perceber no final que o caso de raízes repetidas para as EDOs com coeficientes constantes é um caso particular desse caso aqui. Tá certo? Onde a função u de x vai ser a função identidade x. Tá? Então, vamos lá. Vamos nessa jornada. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, como eu estou assumindo que esse cara também é solução, ou que minha solução se escreve dessa maneira, se eu substituir esse cara aqui,
e fizer todas essas derivadas, o resultado tem que ser zero, tá? Então vamos computar separadamente as derivadas, depois eu substituo nessa equação. Então como é que vai ficar y2'? Bom, vai ser a derivada desse produto, então vai ser u' vezes y1 mais u vezes y'. Agora eu preciso da derivada segunda. Então vai ser u2', né, vezes y1 mais u' y', né, olhando só para esse termo, que é a derivada do produto. Agora vamos para o próximo termo, vai ficar u' y' mais u vezes y, duas linhas. Né? Aqui tem alguns termos que eu posso simplificar, portanto, y2, duas linhas. Deixa eu ver o que dá para somar. Esse termo é igual a esse, então vai ficar com u duas linhas y1 mais duas vezes u' y' mais u y1, duas linhas. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vamos tomar esse resultado. Vamos tomar esse resultado. E vamos substituir lá na nossa equação diferencial. Tá? E fazer as manipulações, as simplificações possíveis. Vamos lá. Então, vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar assim. A derivada segunda, então ficou u duas linhas y1 mais duas vezes u' y' mais u y, duas linhas. Então, essa é a derivada segunda. Aí, mais p que multiplica a derivada primeira. A derivada primeira está aqui. Então, vai ficar u' y1 mais u y', mais q vezes a função, q vezes y2, mais y2 para a gente se escreve como sendo u vezes y1. Então, só colocar aqui, né? U vezes y1. Isso tem que ser zero, porque eu quero que y2 seja a solução. Tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, percebe que esses termos que tem apenas u, sem ser u derivado, sem ser u', u duas linhas, eles ocorrem aqui, ó, ocorre aqui e ocorre aqui. Então, esses caras eu vou colocar em evidência. Vou colocar o u em evidência e agrupar esses carinhas. Por quê, professor? Vocês vão ver agora. Então, fazendo isso, eu vou ficar com y1 duas linhas, mais p y' mais q y1. Tudo isso que multiplica u. Né? De novo, olha só, deixa eu até mudar aqui a cor. Esse termo está aqui. Esse termo vezes p está aqui. E esse termo vezes q está aqui. Tá certo? Bom, então já colocamos esses termos em evidência. Agora eu vou juntar o que sobrou. Mais, então eu tenho esse. Então, u duas linhas, vou colocar assim, y1, u duas linhas. Agora os termos que têm derivada primeira, eu tenho esse e esse, né, que envolve a derivada primeira de u. Então ficou 2, eu vou colocar primeiro esse aqui. Não, vai ser esse mesmo, está na ordem. Vai ficar 2, y' mais p, tem esse p aqui, que multiplica y1. Que multiplica y1. Tudo isso vezes u', isso igual a zero. Tá. Ok. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é zero. Tá. Professor, mas por que isso é zero? Porque y1 é a solução da equação. Isso quer dizer que se eu substituir y1 na equação, nessa equação o resultado é zero, que é justamente está escrito aqui. Tá? Então eu estou usando esse fato conhecido para zerar todo aquele termo da equação. Né? Então tudo isso aqui é zero. Tá bom? Então ficamos apenas com esse pedacinho. Olha que legal. Então ficamos com o seguinte. y1, u duas linhas, mais 2, y' mais p, y1 vezes u' igual a zero. Tá? Aqui a gente está assumindo que a solução y1 é diferente de zero. Né? Porque se a solução y for nula, eu não tenho nada. Né? Tá certo? Então estamos assumindo que esse cara é diferente de zero. Porque a gente sabe que a solução nula sempre é solução da equação homogênea. Né? Zero sempre é solução da equação homogênea, mas nos traz de uma informação adicional. Então aqui a gente está assumindo que y1 é diferente de zero. Sendo y1 diferente de zero, eu posso dividir toda a equação por ele, tá bom? Então esse cara vai sair daqui, então a equação vai ficar assim, ó, u duas linhas mais 2 y' sobre y1 mais p. O y1 dividido por y vai ficar só o p, tá certo? Tudo isso vezes u' é igual a zero. Então, veja, eu converti a minha equação diferencial, que era uma equação diferencial na variável y, para uma nova equação diferencial, só que na variável u. Mas, professor, o senhor não falou que eu iria obter uma equação diferencial de ordem inferior? Isso, falei. Mas aqui é uma equação diferencial de segunda ordem ainda. É verdade. Mas note que não aparece a função, u sozinho, né? Eu tenho a derivada segunda e a derivada primeira.
Então isso me permite fazer uma mudança de variável da seguinte maneira. Eu vou chamar o linha de v, de forma que v' é igual a u duas linhas. Então com essa identificação, essa equação agora se torna uma equação diferencial de primeira ordem na variável v, né? Então esse cara aqui vai virar v', e esse cara aqui vai virar só v, tá certo? Então vamos escrever isso dessa forma, então ficou 2y'. Nota, y é conhecido, tá certo? Sobre y1 e o p também, que é o coeficiente da EDO. Tá? A única coisa que eu desconheço aqui é essa função v, né? Então essa é a equação diferencial ordinária, de primeira ordem, homogênea, que a gente pode resolver, por exemplo, por separação de variáveis. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar esse cara para lá, né? Vou desmembrar a equação e a gente vai escrever ela assim. V' é a mesma coisa que dv dx, certo? Vou passar todo esse termo para o lado de lá, então vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 2. O que é y'? É dy1 dx, né? Aí tem um y1 aqui embaixo, né? Já tinha, tá aqui ele, mais p vezes v. Então, vou passar o v para um lado e o dx para o outro e integrar dos dois lados, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, dv sobre v, e do outro lado vai ficar menos 2 dy1 dx sobre y1, né? Mais p, tudo isso, dx. Agora, basta integrar. Vou integrar aqui, integrar aqui. Em tese, pessoal, eu poderia adicionar uma constante de integração, mas essa constante não precisa ser adicionada, tá certo? Porque essa constante, ela só iria trazer, no final de tudo, um múltiplo de y1 para a solução y2. Você teria y2 igual u de x y1 mais alguma coisa, uma constante vezes y1. Então, isso aqui é redundante, visto que uma das soluções já é c1 e y1. Eu poderia juntar essa parte com essa parte e renomear as constantes, tá certo? Então, moral da história, a constante de integração que aparece aqui pode ser feita igual a zero, tá bom? É isso que, no final das contas, vai acontecer. Então, nessa parte da equação, a gente vai ter ln de v. Do outro lado, note o seguinte, eu poderia, né, simplificar esse dx com esse, né? E escrever isso aqui assim, ó, 2 dy sobre y1. Já na outra integral vai ficar menos, né? Esse menos está multiplicando todo mundo. Deixa eu colocar assim, porque senão vai ficar parecendo que o menos é só do primeiro termo. Então ficou menos a integral de p de x dx. Tá certo? Bom, essa integral aqui vai dar ln de y, né? y1. Então ficou assim, ó, ln de v. Ficou menos 2 ln de y1 mais, na verdade, menos a integral de p de x dx. O que eu quero é o v, então eu vou tomar a exponencial dos dois lados para ficar com o v sozinho. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, esse menos 2 aqui, eu vou passar aqui para cima, tá bom? Propriedade das funções logarítmicas, que eu posso fazer isso, né? Então ficou assim, ó, tá? Deixa eu só reescrever esse termo mais aqui para frente. Então ficou ln de a segunda solução elevado a menos 2, tá? Menos isso aí. Agora, quando eu tomar a exponencial dos dois lados, eu vou ficar assim, ó, v de x. Quando eu tomar a exponencial do logaritmo se cancela, né? Então vai ficar só y1 a menos 2, ou seja, 1 sobre y ao quadrado. Então, eu vou ter o y1 ao quadrado aqui embaixo, né? E em cima eu vou ter e elevado a menos a integral de p de x dx. Então, dessa forma, eu encontro a função v. Mas eu não quero v, professor, eu quero u. Verdade, né? E agora? Bom, mas se v é u', então u é a integral de v dx, né? Tá? Então, uma vez que eu encontrei v, é só substituir ela aqui, integrar mais uma vez e eu encontro u. Olha que legal. Aí eu preciso de mais uma constante de integração aqui, professor? Não, pelo mesmo motivo que eu já falei anteriormente, tá? A gente pode fazer essa constante de integração igual a zero. Então, moral da história, nós temos que a segunda solução vai ser u de x vezes a primeira solução, onde u de x é uma função dada dessa forma. Ela é integral de v de x, onde v de x é a integral dessa coisa aqui. Tá? Aqui é tudo conhecido, pessoal. A segunda solução, em tese, eu conheço. E o p de x, em tese, eu conheço, porque eu conheço a equação diferencial. Tá? Então, dessa maneira, eu encontro uma segunda solução. Show, professor. Eu encontrei uma segunda função. Que, bom, pela forma como foi construída, é solução da equação, não é? É, porque a gente impôs a condição de que as suas derivadas davam zero. Show. Mas quem me garante que isso aí juntamente com a y1, vai me dar um conjunto fundamental de solução? Quem me garante que se eu calcular o Wronskiano dessas duas funções,
o resultado vai ser diferente de zero. Porque para eu ter um conjunto fundamental de soluções, isso aqui tem que ser LI. E vai ser LI se esse Wronskiano for diferente de zero. Então, como é que eu garanto que isso é verdadeiro? Vamos calcular, né? Tá? Então, vamos calcular o Wronskiano de y1 e y2 e ver que com essa proposição, essa nova formulação, essa segunda solução realmente é uma solução independente da primeira, tá? Ok, então vamos calcular o Wronskiano. Para calcular o Wronskiano, vou precisar aqui de y1, y'. Vou precisar do y2, y2'. Mas o y2, a gente já viu que é u vezes y1. Então eu vou precisar derivar e colocar aqui. Então vai ficar u' y1 mais u y'. Tá certo? E aí se a gente calcular esse determinante, vai ficar esse com esse. Então eu vou ter u' y1 ao quadrado, né? Porque tem o y1 vezes y1. E no outro termo eu vou ter mais o y1, y', né? y1, que eu apaguei aqui, sem querer, y', menos esse produto, né? O y1, y', que se cancela com esse. Então, o resultado desse produto, desse Wronskiano, é y2' vezes y1 ao quadrado. Mas y', perdão, u' é exatamente v, né? Então, isso é v vezes y ao quadrado. E quem foi v para a gente? Vocês lembram? Lá em cima, é elevado menos a integral de p de x dx dividido por y1 ao quadrado. E aí, se eu multiplicar por y1 ao quadrado, que é o que eu tenho aqui, só coloquei na frente, tá? Vou colocar assim, ó, y1 ao quadrado. Então, se eu multiplicar por y1 ao quadrado, esse y cancela com esse, e o resultado é que o Wronskiano, para todo x, né? Então, o Wronskiano dessas duas funções definidas dessa forma, vai ser sempre elevado à integral de p de x dx. Não importa o que vai dar aqui como integral, a exponencial nunca se anula, né? Então, por esse fato, essas duas funções são linearmente independentes e, portanto, eu tenho um conjunto fundamental de soluções. Olha que legal. Tá? Então, recapitulando, o método de redução de ordem, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou propor, né, a gente propôs aqui que a segunda solução pode ser obtida a partir da primeira solução pela multiplicação de uma função u de x. E essa função u de x satisfaz essa equação aqui, ó. U de x é a integral dessa função v de x, onde v de x é dada através dessa expressão. Tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona. Talvez antes disso, deixa eu justificar aquela afirmação da aula passada, né? Qual foi a afirmação? Que no caso de raízes repetidas, né? Agora chegou a hora da gente justificar. No caso de raízes repetidas, quando eu estou analisando essa equação diferencial aqui, ó, no caso de raízes repetidas, que a segunda solução é obtida a partir da primeira apenas pela multiplicação da variável dependente. Como é que eu justifico isso? Agora a gente tem toda a ferramenta para fazer isso. Então, a gente viu que como é que fica a equação característica? A gente aprendeu que é só substituir y por lambda, as derivadas a gente substitui por potências, né? Então, utilizando aquela nossa regrinha, a equação característica associada a SEDO com coeficientes constantes é dada dessa forma. Então, o caso que gera raízes repetidas é o caso onde o discriminante é zero. É justamente o caso onde a ao quadrado menos 4b é igual a zero. E a gente viu que nesse caso, a primeira solução se escreve como e elevado a menos ax sobre 2. A segunda eu disse que era só multiplicar por x. Agora a gente não precisa só aceitar a minha palavra, né, como verdade. Vamos ver que esse método de redução de ordem vai dar exatamente isso que eu propus para vocês, né, que a gente supôs na aula passada. Tá bom? Então vamos ver que isso funciona assim. Então está aqui a segunda solução que eu conheço, né? Perdão, a primeira solução que eu conheço. E quem é o p de x dessa equação? Bom, o p de x é o a, tá? Que é uma constante nesse caso. Então, com essa informação, eu já consigo calcular o v, né? Aquela função auxiliar v de x. Então, quem é v de x? É e elevado a menos integral de p de x, mas o p de x para a gente é uma constante. Então, isso ficou e elevado a integral de a de x, né? E aqui no denominador, eu vou ter a função, a primeira solução ao quadrado. Mas a primeira solução é elevado a menos ax sobre 2. Se eu elevar isso ao quadrado, esse 2 vai vir para aqui para frente, que vai cancelar com esse 2 aqui de baixo, tá certo? Então, ficou só e elevado a menos ax. Ora, a integral de a dx é ax. Então, em cima ficou e elevado a menos ax, e embaixo ficou e elevado a menos ax, isso dá 1. Tá? Mas, professor, eu preciso da função u de x. Parabéns, é isso mesmo. A função u de x é a integral de v dx dx. Mas a função v é 1, então isso ficou a integral de 1 dx. Integral de 1 dx é x. Mas não precisa colocar mais uma constante de integração, não.
Não, conforme eu já falei, não é necessário, porque essa constante só vai gerar uma redundância na hora de montar a solução geral. Então, moral da história, a função u de x nesse caso é o próprio x. Então, isso quer dizer que o que a gente propôs na aula passada está correto. A segunda solução era u de x vezes a primeira, onde u de x nesse caso é a própria variável, né? Independente. Então, ficou x vezes a primeira solução, ou seja, x vezes e elevado a menos ax sobre 2. Olha que legal. Agora a gente tem como justificar, né, aquele resultado que a gente apenas propôs, né, na aula passada. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo, né, onde a gente pode utilizar essa ideia de redução de ordem. E o legal é que aqui, o caso da redução de ordem, ela é aplicável para uma EDO de segunda ordem com coeficientes gerais, tá certo? Os coeficientes não precisam ser constantes, tá? Mas é claro, de alguma maneira eu tenho que conhecer a primeira solução, tá certo? Então, seja por adivinhação, seja que você olhou para a equação e veio uma iluminação divina e você encontrou a primeira solução, não importa. Se você conhece a primeira solução, você pode usá-la para encontrar a segunda. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos determinar a solução dessa equação. Veja que os coeficientes aqui não são constantes, né? Esse aqui também não é não, tá? Ah, professor, mas 4 é uma constante. Mas ele tem que colocar ela na forma padrão, viu? Cuidado. Então, vamos determinar a solução dessa equação diferencial, sabendo que x ao quadrado é uma solução dela, tá? Então, de novo, qual é a equação que a gente está olhando? A gente está olhando para essa daqui, ó. X ao quadrado vezes y duas linhas, menos 3x y' mais 4y igual a zero. Aí ele está dizendo, ele está afirmando que uma solução é conhecida, é y1 igual a x ao quadrado. Encontre a segunda. Ah, professor, é só multiplicar por x, é? Não, pessoal, multiplicar por x é só no caso dos coeficientes constantes. Aqui não é coeficientes constantes, tá certo? Então, primeira coisa, veja que essa função realmente é solução. Vamos ver? Se eu derivar uma vez, dá 2x. Se eu derivar duas vezes, dá 2, né? E agora substitui essa informação nessa equação. Então, você ficaria x ao quadrado vezes a derivada da segunda, que é 2, menos 3 vezes x vezes a derivada da primeira, que é 2x, mais 4 vezes a própria função, ou seja, 4x ao quadrado. Será que isso é zero? Bom, aqui deu menos 6, aqui deu mais 2, né? Menos 6x ao quadrado, vamos fazer aqui, né? Então, ficou 2x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, menos mais 4x ao quadrado, isso é igual a zero? É. Tá? Então, realmente, esse cara é solução. Então, vamos utilizar essa primeira solução para encontrar a segunda solução da equação diferencial, ok? Como? Via redução de ordem. Então, primeira coisa, vamos lá, quem é o p de x? Aí o rapaz desavisado vai dizer, ah, professor, o p de x é menos 3x, está errado. Mas por que está errado, professor? Porque essa equação não está na forma padrão. Lembra? A equação tem que estar na forma padrão para eu aplicar o método que eu deduzi. Vai dar errado se eu fizer assim? Claro, tá? Porque quando a gente deduziu o método, a gente deduziu para ela nesse formato aqui, ó, p de x, y de x' mais q de x vezes y igual a zero. A gente deduziu para ela nesse formato. Então, se tem alguma coisa multiplicando aqui, não vai dar certo, tá bom? Então, a primeira coisa é colocar nesse formato. Então, eu vou dividir toda a equação por x ao quadrado. Eu posso fazer isso, professor? Posso. Por quê? Porque eu estou assumindo que o x é maior que zero, portanto, diferente de zero. Onde é que você está assumindo isso? Aqui, ó, na própria questão. Tá? Ele está pedindo, determina a solução para essa equação nesse intervalo, né? X maior que zero. Tá? Ou seja, a gente está procurando soluções nesse intervalo aqui. Ok? Então, fazendo essa simplificação, a minha equação vai ficar assim agora. Y duas linhas menos... Aqui ficou 3x sobre x ao quadrado, é 3 sobre x, né? Vezes y' mais 4 sobre x quadrado, y igual a zero. Ah, agora está no formato padrão. Agora eu posso identificar quem é o p de x, tá bom? Então, o p de x aqui é a função menos 3 sobre x. Bom, com o p de x, eu posso encontrar a função auxiliar v. v de x é elevado a menos a integral de p de x dx, dividido pela primeira solução ao quadrado. Vamos fazer por partes? Então, primeiro vamos calcular a integral de p de x dx. Então, a integral de p de x dx vai ficar a integral de menos 3 sobre x dx, ou seja, menos 3 ln de x. Como aqui tem um menos e aqui tem um menos também, então a gente vai ficar com um sinal positivo, né? Então, ficou e elevado a 3 ln de x. Esse 3 eu posso colocar aqui em cima. E a primeira solução, o y1 que ele nos deu, é a função x ao quadrado, não é isso? Então, se eu pegar o x ao quadrado, colocar aqui e elevar ao quadrado, por que elevar ao quadrado, professor? Porque aqui está dizendo, ó, pegue a primeira solução e eleva ao quadrado. Ok? Então, aqui vai ficar x à quarta. Tá? Então, simplificando esse v de x, deixa eu trazer aqui para baixo, mudar a cor para chamar a atenção,
Então o v de x da gente vai ficar exponencial do log, vai dar só o argumento que é x3. E embaixo eu tenho um x4, então meu v de x é 1 sobre x. Acabou? Não. Encontramos a função auxiliar. Eu preciso determinar quem é a função u de x. E como é que eu faço isso, professor? Bom, a gente já viu que a função u de x nada mais é que a integral dessa v. Tá? Então, aqui vai ficar a integral de 1 sobre x dx, que é o log. Tá? Então, moral da história, a segunda solução vai ser a primeira solução. Quem é a primeira solução? Se não me engano é x², vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Exatamente, x² vezes a segunda solução. Então vai ficar x² vezes a primeira, perdão. Ou vezes u de x, né? Vai ficar u de x vezes x², ou ln de x ao quadrado é ln de x, né? Vou só mudar a ordem aqui para não ficar x² perto de x aqui, tá? Então, moral da história, a segunda solução é uma solução que tem um termo logarítmico, né? X ao quadrado ln de x. E como é que fica a solução geral, professor? Bom, agora que a gente sabe que esse método gera soluções linearmente independentes, né? Pelo princípio que a gente viu na aula passada, a gente sabe que a solução geral vai ser C1 vezes a primeira, que é x ao quadrado, mais C2, x ao quadrado ln de x. Ó, que legal. Agora eu tenho a solução geral dessa equação diferencial que não tem coeficientes constantes, ó. Tá? Mas é claro, a gente paga um preço para usar esse método, né? Qual o preço é? Conhecer uma solução. Ok? Show de bola. Então vamos para o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo, acho que é um exemplo de PVI. Exatamente, está aqui escrito, ó. Deixa eu apagar esse pedacinho para ganhar espaço. Então, nosso próximo exemplo pede para a gente resolver esse PVI aqui. Então, resolva este PVI. Vamos proceder da mesma maneira, ok? Então, vamos lá. Primeiro, cadê a equação? Está aqui, ó, x ao quadrado, y duas linhas, menos 3xy' mais 3y igual a 0, com a condição de que y de 1 é 2 e y' de 1 é 4. Ok? Então, essas são as condições fornecidas. Ok, e ele diz o seguinte, ó, perceba que y igual a x é solução. Tá? A gente pode verificar isso rápido. Se eu colocar x aqui, vai ficar 3x. Se eu derivar x aqui, vai ficar 1 vezes menos 3x dá menos 3x. Então, esse termo com esse já dá 0, né? Porque daria menos 3x mais 3x já dá 0. E esse termo aqui dá 0 também, porque a derivada segunda de x é 0. Então, 0 mais 0 dá 0. Então, sim, esse cara aqui realmente é a solução da nossa equação. É uma solução, né? Vou chamar aqui de y1 como de costume. Tá bom? Então, vamos usar agora essa solução para construir a segunda. De novo, esse cara está na forma padrão? Não, não está, professor. Então, divida todo mundo por x ao quadrado. Ou, perdão, exatamente, x ao quadrado. É o termo que está aqui, né? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou procurando soluções para x maior que 0, tá bom? No caso, x diferente de 0. Então, se eu dividir todo mundo aqui por x², a minha equação vai ficar assim, ó, y duas linhas, menos 3x sobre x², aqui já ficou de novo 3 sobre x, agora vezes y',, né? Mais o outro termo ficou 3 sobre x² y igual a 0. Com isso, eu já identifico de cara quem é o p de x, né? Então, o p de x da gente é menos 3 sobre x. Ok? Então, com isso, eu consigo encontrar a função auxiliar. A função auxiliar p de x, de novo, ela é elevada a menos a integral de p de x dx, dividido pela primeira solução ao quadrado. Então, vamos fazer essas carinhas separadamente. Então, como é que vai ficar a integral de p de x dx? Vai ficar a integral de menos 3 sobre x dx, muito similar ao anterior, né? Aí tem o menos aqui na frente, né? Já vamos colocar logo aqui para matar esse sinal, né? Então, a gente já sabe que vai ficar 3 ln de x, ou ln de x ao cubo, tá? Dessa forma, o v de x da gente vai ficar elevado a ln de x ao cubo, dividido pela primeira solução, que é x, ao quadrado vai ficar x ao quadrado, né? A diferença é que agora aqui em cima é um x3, aqui embaixo é um x2, isso aqui é só x. Na outra foi 1 sobre x, não foi? Ok, então a função u de x vai ficar integral de v de x dx, ou seja, vai ficar integral de x dx, ou seja, x2 sobre 2. Tá bom? Então, essa é a função u de x, que eu vou ter que multiplicar pela solução para determinar a segunda solução, né? Multiplicar pela solução y1 para determinar a segunda solução. Então, a solução y2 ficou u de x vezes
y1 de x, o de x é x2 sobre 2, a y1 é x, então isso dá x3 sobre 2. Tá certo? Eu acho que tenho feito isso aqui. Tá aqui, ó. Ok? Aí ele fala aqui uma coisa que é interessante. Aqui a gente pode deixar isso aqui, tá certo? Do jeito que tá aqui, x3 sobre 2. Mas como quando a gente for montar a solução geral? A solução geral vai ser uma constante vezes a primeira solução, mais uma constante vezes a segunda solução. Então, esse 2, na verdade, esse 1/2 que está multiplicando aqui, ele pode ser absorvido nessa constante, tá certo? Então, a gente faz isso, tá? Para simplificar um pouco mais. Então, como essa constante pode ser absorvida, eu posso ficar apenas com o x3, tá? Como uma segunda solução. Então, a primeira solução, y1, que foi fornecida para a gente, que é daqui, ó, x, né? E a segunda é o outro polinômio, x3, né? O monômio. Então, como é que fica a solução geral? Vai ficar C1 vezes x mais C2 vezes x3. E agora que eu tenho a solução geral, né, da equação homogênea, eu posso aplicar as condições de contorno, as condições iniciais, perdão. Condições de contorno a gente vai ver mais à frente. Quais condições são essas? A condição é dada em 1, y de 1 é alguma coisa, y' de 1 é alguma outra coisa. Deixa eu ver. É 2 e 4, né? Ou são 2 e 4. Então, 2 aqui e 4 aqui. Então, vamos calcular logo a derivada da função, porque eu vou precisar. Então, a derivada disso aqui vai ficar só c, né? C1. No outro termo vai ficar 3c2x ao quadrado. Tá? Então, a gente vai precisar desses dois carinhos. Então, na primeira, quando eu fizer x igual a 1, vai ficar c1 mais c2. E isso é 2. Na segunda, quando eu substituir 1, eu vou ter c1 mais 3c2, e isso é 4. Né? Então, se eu fizer a de baixo menos a de cima, se eu subtrair essa dessa, esse matou com esse, aqui vai ficar 3 menos 1 vai ficar 2, então vai ficar 2c2, 4 menos 2 dá 2, c2 é 1. Então, se c2 é 1, jogando, por exemplo, lá na de cima, se esse cara é 1, esse tem que ser 1 também, né, para somar 2. Então, c1 é 1 também. Então, como é que ficou a minha solução particular desse meu problema de valor inicial? y1 de x, perdão, y de x, né? Vai ficar c1 é 1, então ficou x, só o x. Mais o c2 também é x, então ficou x. Então, ficou x mais x3, ou se quiser, x que multiplica 1 mais x quadrado, né? Tanto faz. Ok? Está aqui a solução como prometida. Né? E aqui é o gráficozinho dela. Para x pequeno, ela quer crescer de forma linear, mas à medida que x aumenta, x3 ganha, e ela vai para infinito dessa maneira. Ok? Então, esse é o método da redução de ordem. Tá? É um método bastante simples de ser aplicado, mas, como eu falei, requer que a gente conheça uma solução. Se eu conheço uma solução, eu posso aplicar a redução de ordem para encontrar a segunda. Tá? Então, agora, dando continuidade, eu vou apresentar para vocês o que a gente chama de identidade ou fórmula de Abel, que é uma equação que envolve o Wronskiano, na verdade, a derivada do Wronskiano. Tá certo? E ela vai ser uma identidade-chave para alguns resultados importantes mais à frente. Então, vamos lembrar novamente como é que é o Wronskiano. Então, o Wronskiano de duas funções y1 e y2 é uma função de x, né? Calculada da seguinte maneira: y1, y2, y', y2'. Todas são funções de x, tá? Estou colocando assim só para facilitar para mim. Então, o Wronskiano vai ficar o produto, vai ficar y1 vezes y2' menos y', y2. Tá? Esse é o Wronskiano. Vou colocar só assim, w de x, mas w é uma função que depende de y e y2, que depende de x, tá? Mas só para facilitar a minha vida, não ter que copiar tanto, escrever tanto, eu vou colocar dessa forma. Tá certo? Então, a ideia é obter uma equação diferencial para w. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, vamos derivar, né? Então, deixa eu derivar aqui. Ó. Se eu calcular a derivada de w em relação a x, né? Vai ser a derivada dessa coisa. Então, aqui eu tenho um produto, tenho um outro produto, então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar y' vezes y2' mais y1 vezes y2 duas linhas, menos y1 duas linhas, y2, que mais? Menos y', y2'. Ok? Perceba que esse termo eu posso cancelar com esse. E aí ficamos com o seguinte, dw dx igual a y1 vezes y2 duas linhas, menos y1 duas linhas vezes y2. Guarda esse resultado aqui, que a gente vai voltar para ele já já. Tá.
o que a gente está assumindo é que y1 e y2 são ambas soluções da nossa equação diferencial. Qual é a equação diferencial? Ainda no contexto mais geral, essa aqui, ó, y duas linhas mais p de x, y' mais q de x, y igual a zero. Tá? Então, quando eu digo que elas são soluções dessa equação, eu estou assumindo que se eu colocar y1 aqui, o resultado é zero. Se eu colocar a mesma coisa para y2, o resultado também é zero, tá certo? Também é zero. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer aparecer essa parte da equação e essa parte da equação a partir dessas duas funções, dessas duas equações. Então, para fazer aparecer, porque a ideia é reescrever esse cara em termos de coisas conhecidas da equação, tá certo? Em termos desses coeficientes p e q que aparecem na equação. Tá? Eu não quero escrever isso em termos das funções que são soluções, não. Tá bom? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero o termo y1 vezes y2'. Então, para isso, eu vou multiplicar toda essa equação aqui, ó, toda essa segunda equação, por y1. Se eu multiplicar isso aqui por y1 aqui, se eu multiplicar por y1 aqui, e se eu multiplicar por y1 aqui, ou seja, se eu multiplicar toda a equação por y1, eu vou ter exatamente esse termo, que é esse aqui, ó. Show? Pela mesma coisa, né? Pela mesma maneira, a gente vai fazer o seguinte. Vou multiplicar esse carinha por y2, tá bom? Então, vai ficar y2 aqui. Foi demais, né? Vai ter um y2 aqui. Vai ter um y2 aqui. Show! Bom, aí agora o que eu vou fazer? Bom, como eu quero a diferença entre esses dois caras, eu vou subtrair essa equação dessa. Tá? Quando eu fizer isso, perceba, quando eu subtrair essa equação dessa, esse cara é exatamente esse, vamos cancelar. Então, no final das contas, eu vou ter esse termo menos esse termo, que não são iguais, porque as derivadas estão em posições diferentes. Ó. A derivada aqui está no y2 e a derivada aqui está no y1. Tá? Então, moral da história, y2 vezes y1, duas linhas, menos y1 vezes y2, duas linhas, vai ficar igual a esse cara, eu vou colocar o p em evidência, que multiplica y1, y2', menos esse cara. Ou seja, y2, y', e esse cara igual a zero. Aí eu vou passar tudo isso para o outro lado, e aí vamos ficar com o seguinte. Então, aquela diferença, y2, y1, duas linhas, menos y1, y2, duas linhas, vai ficar p, que multiplica. Vai ficar menos p, né? Ele passou para o outro lado. Mas veja o seguinte, pessoal. O que é y1, y2, linha, menos y2, y1? É exatamente o Wronskiano, né? y1, y2, linha, está aqui, ó, menos y1, y2. Não é exatamente o que a gente tem aqui? y1, y2, linha, menos y2, y1, linha? Pois não é que é, professor? Ah, então, esse cara é exatamente o Wronskiano, né? W de x. Então, isso aqui é igual ao Wronskiano. Olha que legal. Então, o Wronskiano ele satisfaz essa equação diferencial de primeira ordem. A derivada do Wronskiano em relação a x é igual a menos p, que é o coeficiente da equação, né? Vezes o próprio Wronskiano. Tá? Então, essa aqui é a equação diferencial satisfeita pelo Wronskiano. Olha que legal. E se eu integrar isso aí, a gente vai encontrar a chamada fórmula ou identidade de Abel. Ok? Como é a equação diferencial de primeira ordem do tipo separável, tudo que eu tenho que fazer é separar, botar o w para cá, o dx para lá e integrar. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó, dw sobre w é igual a menos p dx. Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos integrar. Se eu integrar esse lado de cá, eu vou ter o log, né, de w, né? Então, ln de w. Aí, do lado de cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar esse cara desde um x0 até um certo x dentro do intervalo. Tá? Digamos que eu estou calculando, as minhas soluções são funções definidas no intervalo de a até b. Então, eu vou pegar um x0 fixo aqui dentro, né? Por exemplo, a condição inicial me fornece um x0, né? E vou pegar um outro x qualquer dentro desse intervalo. Então, eu vou calcular essa integral. Então, para que não fiquemos com o mesmo x na variável de integração de limite superior, é comum a gente trocar aqui só a letrinha, tá certo? Para evitar que o Newton venha puxar os meus pés de noite. Ok. Com isso, se eu quiser isolar o w, né, o Wronskiano, é só tomar a exponencial dos dois lados. E aí, mais uma constante de integração, né, mais C1. Ok? Essa constante C1 vai ser fixada exatamente por essa constante W0 aqui, ou x0, vocês vão ver já já. Então, tomando a exponencial do log é a própria função, então w de x vai ficar e elevado a C1, né, vezes e elevado a essa integral, só que e elevado a C1 é outra constante, que eu vou chamar de C,
Então, C que multiplica a integral de x0, exponencial dessa coisa, né? P de S, ds. Quando x for x0, se eu calcular w de x0, eu vou ter C que multiplica a integral de x0 a x0 é 0, né? E e elevado a 0 é 1. Então, a constante C é justamente o Wronskiano calculado nesse x0 aqui, tá? E aí a gente chega na fórmula do Abel, que é a identidade de Abel, que é o Wronskiano calculado em algum x. Ele pode ser escrito como o Wronskiano calculado em um ponto fixo, vezes E elevado a menos a integral, menos essa integral, tá certo? Então, olha só, que coisas a gente pode concluir ou extrair dessa relação aqui. Vamos ver. Primeira coisa, ou o Wronskiano é sempre zero ou ele nunca é zero. Como assim, professor? Não tem o meu termo, não. Deixa eu colocar aqui uns bullets, pontinho assim vermelho. Então, primeira coisa, ou w de x é zero para todo x, ou w de x é diferente de zero para todo x. Não tem meio termo, ele não pode trocar. Se eu fosse fazer o gráfico da função w de x, ela não tem essa possibilidade de ficar zerando e voltando, sendo positivo, negativo. Não, não pode. Ou ela é sempre diferente de zero, ou seja, ela é sempre maior que zero, ou ela é sempre menor que zero, ou ela é zero sempre, para todo x. Tá? E por que isso é importante? Porque lembra que a gente viu uma condição que envolve o Wronskiano e as funções serem LI ou LD? A gente viu o seguinte, que se o Wronskiano num ponto for diferente de zero, então a gente falou lá que as funções, que esse conjunto fundamental era LI. Mas talvez eu não tenha justificado, porque quando a gente conhece essa informação só no ponto, na verdade a gente pode estender essa informação para todo x, onde essas funções estão definidas, né? E agora aqui está claro, porque se esse cara for diferente de zero, basta que o Wronskiano seja diferente de zero em um ponto, que ele nunca mais vai se anular, porque a exponencial não pode se anular, né? Esse termo aqui é exponencial, esse termo aqui nunca vai ser zero. Então, a única possibilidade do Wronskiano ser zero é se esse cara for zero. Tá certo? Então, se esse cara for diferente de zero, basta que o Wronskiano seja diferente de zero em um único ponto, para que ele seja diferente de zero em todos os pontos no intervalo. Olha que massa. Tá? Então, essa é uma das primeiras proposições ou condições que a gente, resultados, né, que a gente tira aqui do Wronskiano. Ou ele é sempre zero ou ele nunca é zero. Não tem meio termo, ele não pode ficar oscilando. Tá certo? Esse é o primeiro resultado que a gente tira. Um outro resultado interessante é o seguinte, que se duas funções são soluções de uma equação diferencial, né, elas não podem compartilhar os mesmos zeros. Como assim, professor? Se y1 de x e y2 de x são soluções da mesma EDO, EDO de segunda ordem, EDO, y2' mais isso aqui, igual a zero, elas não compartilham os mesmos zeros. Então, se são soluções da mesma equação, não compartilham os mesmos zeros ou raízes, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, se y1 de x for zero em x3, y2 de x não pode ser zero em x3. Mas por que, professor? Como é que eu sei disso olhando para o Wronskiano? Então, a ideia é o seguinte, suponha que fosse o contrário. Suponha que y1 e y2, né, que formam o nosso conjunto fundamental de soluções. Então, conjunto fundamental. Então, se esses caras formam um conjunto fundamental, quer dizer que eles geram, todas as soluções se escrevem como combinação linear destes caras, né? E mais do que isso, eles são LI, que é o que eu preciso. Então, eles são LI. Então, suponha que eles formam um conjunto fundamental, tá certo? E suponha, por absurdo, que eles zerem o mesmo ponto. Então, suponha que existe um certo x0, onde quando eu calcular y1 de x0, o resultado seja a mesma coisa no y2. Então, suponha que essas duas funções, que são soluções da mesma equação diferencial, tenham um zero em comum. Elas se anulem no mesmo ponto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu calcular o Wronskiano nesse ponto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter y1 de x0, y2 de x0. Aqui ficaria derivada, né, em x0, aqui ficaria derivada também em x0. Mas como esse cara é zero, e como esse cara aqui é zero,
Já viu, né, que aconteceu? O Wronskiano deu 0. Se o Wronskiano deu 0, isso quer dizer que o quê? Lembra das aulas passadas? Se o Wronskiano é 0 num ponto, na verdade, pelo que a gente viu aqui na frente, ó, que a gente viu aqui em cima, ele vai ser 0 para todo x, né? Se ele for 0 em um ponto, ele vai ser 0 para todo mundo, né? Ó, de novo. Se ele for 0 em um ponto, ele vai ser 0 para todo x dentro do seu intervalo, né? O intervalo das funções estão definidas. Então isso quer dizer que o conjunto é LD. Isso implica que esse conjunto é LD. Epa, mas tem uma coisa errada. Implica que esse cara é LD. O que está errado? Está errado porque eu assumi que ele 0 é LI. Como é que ele pode ser LI e LD ao mesmo tempo? Então alguma coisa está errada, né? O que está errado é justamente essa suposição. Então, de novo, funções, se eu tenho duas funções que são soluções da mesma equação diferencial, eles não podem compartilhar o mesmo zero. Tá? É impossível, tá bom? Uma outra característica importante que a gente pode tirar daí é o seguinte. A gente viu que se um conjunto de funções, se y1 e y2 foi LI, a gente calculou e mostramos que o Wronskiano dá 0. Né? Agora, e se o Wronskiano for 0? Bom, a gente sabe que eles são LIs, mas tem como eu, pelo teorema que a gente viu nas aulas passadas, né? Mas tem como a gente retirar ou extrair essa informação diretamente aqui através dessa formulinha do Abel? Claro, né? Olha o que acontece. Suponha que o Wronskiano dessas funções y1, y2 seja 0 em algum ponto, certo? E vamos mostrar que essas funções são linearmente dependentes. Esses caras são LD em I. Ok? Então como é que a gente faz isso? Bom, como é que é o Wronskiano? Então o Wronskiano desses caras, a gente sabe que é y', calculado em x0, tá? Depois eu coloco x0. Vamos fazer aqui no x qualquer. Então, y', y1, y', y2, y2'. Né? Se eu multiplicar, vai ficar y1, y2' menos y2, y'. E a gente está assumindo que isso é 0. Né? Estamos assumindo que é 0. Se é 0 no ponto, é 0 em qualquer x. Tá? Então, nem precisa especificar qual é o x. Tá? Pela fórmula de Abel lá em cima, a gente viu isso. Ok. Então, vamos assumir, por exemplo, que y1 é diferente de 0. Então, o que eu posso afirmar? Que se y1 é diferente de 0, eu posso dividir todo mundo aqui, por exemplo, por y². Mas por que você está fazendo isso, professor? Vamos ver. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, y1. Deixa eu colocar o y2 na frente. y2', y1 menos y1, y2'. Deixa eu colocar o y2 também aqui na frente, já estava, né? Dividido por y². Isso é 0, né? Olha só, mas isso aqui é a derivada do quociente. Isso é a derivada, é d dx de exatamente y2 sobre y1, não é? Derivada da primeira vezes a segunda menos a derivada da segunda vezes o primeiro, dividido pela de baixo ao quadrado. Não é isso? Que é o que eu tenho aqui, ó. Olha só. E isso é 0. Ora, mas se a derivada dessa função é 0 para todo x, é porque essa função é uma constante. Então, y1 sobre y2 é uma constante. Ou, dito de outra maneira, y2 é uma constante vezes y1. Não? Mas quando isso acontece, a gente diz que essa depende dessa, não é verdade? Ou seja, esse conjunto é LD. Tá certo? A gente sabia que se o Wronskiano, se eu tenho um conjunto LD, com certeza o Wronskiano é 0. Agora a gente conseguiu mostrar que se o Wronskiano é 0, basta que seja um ponto, né? Porque a identidade de Abel me garante que vai ser em todos, né? Então, se o Wronskiano for 0 em um ponto, então o conjunto é LD. Tá? Uma outra maneira da gente provar aqueles resultados que a gente viu nas aulas passadas. A gente viu nessa aula de hoje como utilizar uma solução conhecida para determinar uma outra solução da equação diferencial, né, através do processo ou do método de redução de ordem. E vimos também a famosa identidade de Abel. Identidade de Abel, né, que é a identidade que relaciona o Wronskiano, cálculo do Wronskiano num ponto, né, na verdade, o cálculo do Wronskiano em um ponto com o Wronskiano em quaisquer pontos de um certo intervalo onde as funções estão definidas, as funções que são soluções da equação diferencial, tá? E essa relação é dada através dessa expressão, tá? Então, vocês vão ver que o fato do Wronskiano na próxima aula ser sempre ou sempre diferente de 0 ou sempre 0, vai ser necessário para uma técnica que a gente vai ver na aula passada, ou na próxima aula, perdão, que é chamada de coeficientes a determinar, não, método da variação dos parâmetros.
No método da redução de ordem, deixa eu dar um pequeno spoiler. No método da redução de ordem, a gente conhecia uma solução, né? E a gente usava essa solução para encontrar a segunda. No método da variação dos parâmetros, que a gente vai ver na próxima aula, ele funciona da seguinte maneira. Eu conheço todas as duas soluções, mas esse cara são as soluções da homogênea. E aí a gente vai utilizar a solução da homogênea para poder construir a solução particular da não homogênea. A não homogênea. Olha que massa. Tá? De certa forma, o método da redução de ordem é um caso particular do método da variação dos parâmetros. Esse método aqui é mais geral. Tá? Então, a gente vai ver como, conhecendo essas soluções da homogênea, a gente pode construir a solução particular. E o Wronskiano vai aparecer nessa formulação. E o fato dele ser diferente de zero para todo x, porque essas funções são ali, é a base do funcionamento desse método. Tá certo? Isso a gente vai ver na próxima aula. Então eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente retorna com esse tema. Ok.